as ações e os projetos do Colégio Unesc, um colégio com experiência de universidade, em destaque na Unesc Rádio. Olá, uma ótima tarde para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Sinta-se em casa. Você está na Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Sexta-feira, você já sabe, 3 horas é dia de Unesc desde sempre. Uma referência é ao nosso Colégio Unesc. Colégio, você ouviu agora, né? Um colégio com experiência de universidade. E para falar hoje, basicamente, sobre ensino médio dentro do Colégio Unesc, eu tenho o prazer de receber o professor e coordenador do ensino médio, o professor Jean Marangoni. Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui na nossa Unesc Rádio. Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui presente hoje nessa sexta-feira à tarde. O professor, para começo de conversa, o senhor é professor de matemática, começou no colégio lecionando matemática, a hora que foi para a coordenação os alunos, opa, é isso mesmo, mais tranquilo? É isso mesmo, já tinham a pressão da matemática, se agora a pressão de ser coordenador é um pouco diferenciada. O fato de já estar professor e aí para a coordenação facilita, já conhece o colégio, já conhece os alunos, né? Facilita, com certeza, o processo é bem mais tranquilo, né? O que a gente chama de transição de um espaço para outro é bem mais tranquilo. Eu já vou entrar na questão do ensino médio. A matemática, ela ainda é a disciplina assim que mais assusta, professor? Ainda é. Então, às vezes a gente recebe alguns pais ou alguns alunos, né, falando da matemática, a gente de cantinho, a gente está até rindo, porque como professor de matemática a gente está acostumado, né? Meu filho tá mal em matemática, o que a gente faz? Realmente, é bem isso mesmo que acontece. E aí a gente vai lá, né, com todo o jeitinho pedagógico de tentar ajudar esse aluno, essa família aí a tentar entender o conteúdo de matemática, né? Aliás, antes de começar o programa aqui, a gente brincava um pouco e a gente encontrou ali uma correlação interessante. Para entender matemática, você tem que entender passo a passo. É quase como um jogo. Se errar na primeira fase, não chega à fase seguinte. É isso mesmo. A matemática ela é um processo, né? Então, você precisa ir aos poucos, compreendendo um conteúdo após o outro, para chegar na etapa final. Porque senão, o negócio pega. Fica perdido no meio do caminho. Fica perdido no meio do caminho. Mas vamos lá, professor, vamos falar do nosso ensino médio do Colégio Unesc. Qual é o grande diferencial para quem entra no Colégio Unesc, seja para fazer, claro, né, lá desde das séries iniciais, mas nosso assunto é ensino médio. Qual é o grande diferencial dele? O grande diferencial do colégio é estar dentro de um espaço de universidade, né? Hoje o colégio, no ensino médio do Colégio Unesc, ele vai para um laboratório de física, por exemplo, ele utiliza os mesmos equipamentos, ele utiliza o mesmo espaço que os acadêmicos, né, do curso. Eu vou para uma oficina asfáltica lá no IPARC, eu utilizo os mesmos equipamentos, o mesmo material, o mesmo profissional de quem está fazendo engenharia civil, por exemplo. Então, hoje, o nosso grande diferencial é estar dentro da universidade, né? Se a gente for comparar aí com outros colégios, a gente sabe que a estrutura que a universidade oferece para que esses alunos desenvolvam aí autonomia, protagonismo, nossa, é incrível. Além de usar o mesmo material, muito provavelmente, ao entrar num laboratório desse, o estudante corre o risco, entre aspas, né, de esbarrar em um acadêmico que é estagiário, em um acadêmico que vai estar lá fazendo uso também daquele laboratório e em professores da graduação. Exatamente, com certeza. Inclusive, né, como você falou agora, professores da graduação, nós temos professores que atuam na graduação, no mestrado, doutorado, que atuam no Colégio Unesc hoje, né? Então, a gente tem essa oportunidade, digamos assim, de poder ofertar para esse nosso estudante uma gama de aprendizagem muito significativa. E quando ele está lá num laboratório, que ele encontra com um acadêmico, que ele encontra com um professor de uma outra área do conhecimento, ele está desbravando as futuras áreas da profissão dele. Porque talvez vai ser uma profissão que ele vai escolher no futuro, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de poder mostrar para esse nosso estudante o quão grande é estar dentro desse espaço. E para quem é acadêmico, é estudante, por exemplo,
Os demais colégios, sejam públicos ou particulares da região, eles têm uma oportunidade por ano, que é na Feira das Profissões, de degustar um pouquinho disso. Exato. O acadêmico, o estudante do Colégio Unesc, ele tem um ano inteiro dessa Feira de Profissões. Né? Eu diria que até durante os 3 anos, porque né, hoje nós temos o ensino médio aí, primeira, segunda e terceira série, e indiferente do período letivo, o professor vai fazer uma atividade prática, ele está utilizando o espaço da universidade. Então, hoje os nossos alunos lá da primeira série do ensino médio, eles já estão em contato com a graduação, né? Então isso é muito importante também. Na minha época era segundo grau, né? E ele naturalmente mudou a nomenclatura e também se adaptou às nossas modernidades, aos tempos atuais. Isso. Houve uma transformação, a gente já vai falar dessa proposta do novo ensino médio, mas nos últimos anos já tivemos uma transformação e uma adaptação, digamos assim, à nossa realidade? Sim, tivemos com certeza. O colégio, a princípio, né, hoje nós temos uma carga horária mais estendida. Se a gente for comparar, né, com algumas escolas que têm 25 aulas semanais, hoje o colégio tem 30, pensando exatamente nessa composição, né, de atividades práticas, de atividades laboratoriais. São atividades que tragam, de fato, a experiência para o nosso estudante. É isso que nós estamos preocupados, de poder mostrar para ele o quanto mais cedo possível, né, com que ele tenha experiências significativas que desenvolvam a autonomia dele, que ele possa fazer uma escolha cada vez mais assertiva, né? Então, hoje, na segunda série do ensino médio, por exemplo, nós iniciamos os itinerários formativos, que são conteúdos, ele faz parte do currículo. Se o aluno não fizer, ele reprova, né? Ele tem a condição de reprovação. E ele tem uma carga horária alta, eu diria 2 horas por semana, né? De fazer com que o aluno tenha experiências práticas. Então, hoje, vou citar alguns projetos que o colégio tem desenvolvido a partir disso, né? Hoje eles fazem reciclagem do papel, eles fazem reciclagem daquela placa de raio-x, sabe? Eles tiram a prata que está exposta dentro daquela placa. Aquela placa é utilizada para fazer enxoval de bebês. Então, hoje existe uma gama de projetos que vão trazendo a experiência formativa para aquele aluno, sabe? Para quem não entende do processo, a placa de raio-x que lembra os velhos filmes, né, de revelação fotográfica, tem ali um brometo de prata que é usado no processo de revelação. E fica o resíduo, é isso, professor? Fica o resíduo. Então, eles separam esse resíduo da placa em si. O resíduo ele vai ser utilizado para uma reciclagem, então ele pode ser reutilizado também para realizar outro tipo de produto. E a placa ela é utilizada para fazer aquelas caixinhas de enxovais para bebê, né? Umas caixinhas com aquelas placas. Para armazenar, né? Isso. E aí quem faz, né? Existe a Tupã, que é uma associação da nossa região, que faz essas doações. Então a gente vai começar a doar essas placas, né? Para as caixinhas, para que elas possam colocar o enxoval de bebê ali. Aqui dentro da graduação, a nossa universidade tem usado muito a questão da graduação multi, né? Cada vez mais o acadêmico, além da teoria que é fundamental, mas mão na massa, na prática. Isso também já ocorre ali dentro do Colégio Unesc? Com certeza, sem dúvida nenhuma, sim. Todos os componentes curriculares. Hoje, se a gente parar para pensar, nós temos os professores que trabalham a questão teórica, que ela é extremamente importante, né? Mas também a atividade prática que coloca o nosso aluno em experiência, né? Eu diria assim, até uma experimentação, né? Ele está experimentando, ao mesmo tempo ele está em ação e ele vai desenvolvendo a autonomia dele no processo. E quando ele vê, é muito diferente de quando a gente escuta, né? Nós mesmos, quando a gente escuta algo, a gente quer ter o tato, né? A gente precisa ver para acreditar, digamos assim. Então, os alunos estão nesse processo também de experimentar. E isso tem sido muito significativo para eles. Inclusive, quando a gente fala de formação até humana, né? Então, eles têm saído hoje do colégio com uma formação muito amplificada, assim. Bom, professor, com relação ao novo ensino médio, né? A gente começou a falar das mudanças lá da minha época de estudante secundarista para agora, naturalmente. Sim. Uma atualização fundamental. Como é que o Colégio Unesc tem acompanhado esse debate
ainda na esfera federal, né, no governo federal, para um debate público, uma consulta sobre a mudança para o novo ensino médio? Então, hoje o colégio já está dentro dessa perspectiva, nós atendemos no prazo a solicitação de transição, então a gente conseguiu fazer a implementação do novo ensino médio, que existia a possibilidade, né, de 1.800 horas da carga horária de FGB e 1.200 horas em formação ampliada, né? Então, hoje, essa consulta pública está para aumentar a FGB e diminuir os itinerários formativos. E aí, dentro dessa perspectiva, claro, a gente já está se preparando para isso. Nós estamos aí já com um projeto praticamente pronto. Se caso o governo mudar de ideia e decidir fazer essa alteração de carga horária, hoje o nosso colégio está completamente preparado para receber isso e já implementar em 2024. O que muda basicamente é a questão da carga horária? O que muda é a questão da carga horária. Ela é a mesma, mas ela muda internamente, né? Ou seja, se eu tenho hoje 2 aulas de física, eu passo a ter 3, né? Se eu tenho 2 aulas de itinerário formativo, eu vou passar a ter 1. Então, é essa distinção que está se colocando em jogo no momento, né? Geralmente, quem está no ensino médio, né, professor, tá ali naquela transição, né, de uma vida mais solta, mas talvez o estudante, alguns ainda não estejam pensando, mas os pais, com certeza, já estão mirando lá na frente, no mundo do trabalho. Como é que o colégio trabalha essa questão? Sem dúvida, né? Hoje a gente recebe muitas famílias para conhecer o nosso colégio e a gente sempre tem se preocupado com relação a isso. O que nós estamos ofertando, né? Nessa perspectiva. Então, hoje nós temos uma parceria muito grande com o Unesc Tech, né? O nosso aluno da 2ª série do ensino médio, ele pode ser inserido no cursos técnicos, né, da Unesc Tech. Hoje nós temos aí uma gama de 9 cursos, né, que podem ser oferecidos e os alunos estão fazendo. Nós temos alunos hoje aí matriculado no técnico em necropsia, no técnico de enfermagem, né, no técnico de análises clínicas. Então, a gente tem muitos pais que estão procurando, de fato, isso. Os próprios alunos estão, porque os pais incentivam, né? Então, hoje, o que o colégio tem feito muito para essa preparação para o mercado de trabalho é essa nossa parceria com o Unesc Tech. Bom, e naturalmente, cada aluno, né, tem aí o seu desejo de mercado de trabalho e cabe também ao colégio, não só a coordenação, mas os professores, identificar esses potenciais e ajudar a direcionar também. Né, sem dúvida, né? Hoje, na 3ª série do ensino médio, nós aplicamos o POP, né? Que é um programa de orientação profissional, que é feito pelo programa Acolher. Hoje, junto com o projeto de vida, que é um componente obrigatório também que se tem no currículo, que é exatamente fazer essa orientação profissional para eles. Então, no primeiro semestre, eles receberam vários profissionais dos cursos de graduação da universidade, então do curso de Direito, Psicologia, Pedagogia, do curso de Odonto, de Farmácia. Nós tivemos vários profissionais indo até o nosso colégio conversar com os nossos alunos para eles conhecerem um pouquinho das áreas de conhecimento e a gente poder ajudar eles nessa escolha aí que é tão difícil, né? Que para nós que já passamos por essa etapa, parece que é simples, mas para eles se sentem muito pressionados nesse momento. Então a gente vai tentando aí ajudá-los na medida do possível. Até porque em casa tem sempre aquela pergunta, e aí? Tá acabando o ensino médio, vai fazer o quê? É isso mesmo. Quando não é o pai, é o avô, é o tio, todo mundo quer saber. É isso mesmo. Professor, a gente tem na nossa universidade constantemente muitas famílias que vêm visitar, né? Conhecer a estrutura, conhecer um pouquinho dos cursos. Essa visitação, ela também é possível, por exemplo, quem está acompanhando aí através do canal da Unesc TV no YouTube, ou vai acompanhar depois a entrevista nos streams, gostei, né? Eu quero saber como é que funciona, quero visitar. É possível fazer esse tour pelo colégio? Com certeza, o colégio está de portas abertas para receber todas as famílias que quiserem conhecer a nossa estrutura. Hoje nós estamos localizados na instituição ali no complexo esportivo, né? Então, próximo ao campo. Quem for de carro até lá ou de a pé vai ver, né? Escrito bem grandão lá, Colégio Unesc. E é só entrar ali na recepção,
fazer contato com as meninas, agendar um horário que a gente atende, nós mesmos da coordenação a gente atende as famílias também, para explicar mais essa parte pedagógica, né, de como que ela funciona, essa estrutura, mas a gente mostra também todo o espaço físico, né, do colégio. Hoje nós estamos localizados num dos ambientes mais privilegiados da instituição, né? Ali nós temos acesso ao ginásio, à piscina, às quadras, à sala de dança. Nós temos uma gama de estrutura muito legal ali, né? Então, as famílias que quiserem sabem já onde nos encontrar. E também tem, né, o 3431-2530, que é o número do Colégio Unesc, né? Pode entrar em contato por lá e agendar uma visita aí. Bom, lembrando, professor, que a gente tem na graduação uma série de opções de bolsas. Uniedu, agora tem universidade gratuita, tem artigo 170, tem a bolsa aqui relacionada ao município de Criciúma. No Colégio Unesc, aquele aluno que tem o sonho de vir para cá, para ficar dentro da universidade, pertinho dos cursos superiores, consegue também essa possibilidade de acessar via bolsa? Com certeza. Hoje nós somos uma instituição filantrópica e por isso nós temos uma gama de bolsas disponíveis, né, pelo nossa bolsa da instituição. É um programa já da instituição, né, que existe há muitos anos. E aí são valores revertidos em bolsas que geralmente acontece lá em janeiro. Abre-se o edital em janeiro e as famílias que tiverem interessadas, elas podem, né, entregar a documentação na Sentac e participar do processo seletivo. Nesse nossa bolsa, nós temos opções de 50% a 100% de bolsa. Tá? Além disso, nós temos os descontos também, né? Tem o desconto ingressante, o mesmo da graduação, e aí tem os outros descontos por algumas parcerias. Então, hoje quem trabalha, por exemplo, na prefeitura tem desconto no Colégio Unesc, quem trabalha no bairro da Juventude hoje tem desconto no Colégio Unesc. Então, tem algumas opções de desconto bem bacanas. Tem desconto que chegam até 50% e que vale muito a pena conferir. Bom, para fechar, o primeiro passo é fazer matrícula. Quando é que abrem as matrículas, né? Agora já avisando o ano letivo de 2024. Isso aí, as matrículas estão previstas para serem abertas até o mês de setembro, né? Estando abertas, a gente vai divulgar na mídia, provavelmente a gente volta aqui na rádio para divulgar. E a princípio é isso, né? Então, quem já tiver interesse e querer buscar o Colégio Unesc para matrícula 2024, a gente já está à disposição aí fazendo a lista de espera, né? E quando abrir, fazendo essa efetivação. Bom, é evidente que, a grosso modo, a gente sabe que tem um processo de ingresso, principalmente no começo do ano. Mas tem essa rotatividade, muita gente que às vezes muda de cidade ou tem no meio do ano o interesse de mudar do colégio. Acontece isso também, professor? Sim, acontece, com certeza. A gente recebe alunos ao longo do ano letivo, né? E aí, claro, é feita uma avaliação pela coordenação pedagógica para ver até que ponto nós podemos ajudar esse estudante, né? Que está vindo de outra cidade, né, de outro espaço, mas sim, a gente recebe matrículas ao longo do ano também. Pergunta importante que faltou fazer, a gente começou falando de matemática, que assusta muita gente, mas alguns alunos têm facilidade na matemática, às vezes esbarram em língua inglesa, própria língua portuguesa, enfim. Esses alunos com necessidade, por exemplo, em uma disciplina de um pouco mais de atenção, tem também essa possibilidade de aula de reforço dentro da estrutura, professor? Tem, com certeza. Hoje, no ensino fundamental, do 6º ao 9º, nós temos os clubes, clube de linguagens e clube de matemática. Eles atuam de uma forma diferenciada, na perspectiva de projetos, né? Mas aquele aluno que tem dificuldade, a gente encaminha para o clube para também ter esse apoio. E no ensino médio, nós temos o atendimento pedagógico de forma quinzenal. A cada 15 dias, hoje, por exemplo, sexta-feira à tarde, está acontecendo os atendimentos pedagógicos no colégio, onde os alunos têm a oportunidade de tirar dúvida, de conversar com o professor, de fazer aquela tarefa que ele deu para final de semana. Então, né, não são de todos os componentes curriculares, mas alguns aí, matemática, área de linguagens, física e química, a gente tem sim. Tá certo. Professor Jean Marangoni, grato pela sua vinda aqui ao estúdio da nossa Rádio Unesc para falar do nosso colégio, do Colégio Unesc. Muito obrigado, à disposição. Conversei com o professor Jean Marangoni, coordenador do ensino médio do Colégio Unesc, dentro do nosso quadro Unesc Desde Sempre, que volta na próxima sexta-feira com mais informações do Colégio Unesc. Eu volto em seguidinha, junto com o Pedro Reus, aí, que está na operação técnica, para trazer as informações dentro do Unesc Esportes. Até já.